Olá! No tutorial de hoje, vamos conhecer o que é e como proteger site WordPress contra ataques hackers com o melhor plugin de segurança WordPress, o WordFence Security. Com um passo a passo como muitas dicas e somente 6 etapas. O que veremos em como forçar os usuários a fazerem login com senhas fortes, autenticação com 2 fatores, login com reCAPTCHA, proteção contra ataque de força bruta para descobrir senhas. Vamos instalar o plugin de segurança do WordPress, o WordFence Security. Primeiramente, clique em Plugins e Plugins instalados, clique em Adicionar novo, digite WordFence e escolha o autor WordFence, depois clique em Instalar agora e ativar. Agora clique aqui para obter a licença e depois escolha a primeira opção grátis ou caso queira adquirir um plano mais completo escolha a outra opção. Agora clique no link de baixo, digite o seu e-mail, aceite os termos de uso e escolha entre receber ou não mensagens promocionais do WordFence. Nesse caso, vou escolher a opção no. Por fim, clique em registrar. Aguarde o processamento. O preenchimento do formulário que aparece abaixo é opcional. O que você precisa fazer é entrar no seu e-mail que foi informado agora há pouco e clicar em um botão ou link que será enviado para confirmar. Depois vai aparecer outro botão já no seu site para concluir a licença. No meu caso, eu já tinha confirmado a licença uma vez e não apareceu outra vez durante a gravação, então basta apenas clicar no botão para confirmar e concluir. A página vai ser redirecionada para essa tela inicial do WordFence Security. Clique em Firewall. Na tela que aparece temos aqui o modo de aprendizado de máquina que usa inteligência artificial para aprender o comportamento um usuário normal e o comportamento de robôs em tentativas de invasão. Na aba Blocking, qualquer usuário com um comportamento suspeito aparecerá aqui nessa região. Caso não seja suspeito, você pode desbloqueá-lo aqui ou se for suspeito deixá-lo bloqueado de forma permanente aqui. Vamos entrar em todas as opções avançadas do Firewall. O Firewall, por padrão, não é carregado antes do WordPress. Ao clicar nesse botão, podemos fazer com que o Firewall seja carregado antes do WordPress aumentando a segurança do site. Nessa janela, só precisa clicar em Download.htacess que a otimização será feita seguida de um backup da mesma. Em seguida clique em Continue. Após a mensagem de sucesso clique em Fechar. Em opções avançadas do Firewall, você pode restringir quais máquinas podem acessar o site digitando o endereço IP das máquinas com permissão. Para descobrir o endereço IP de uma máquina, use a palavra-chave "Qual é meu IP" no Google e copie o número informado. Em seguida colhe aqui, vá separando por vírgulas os IPs das máquinas. Note que só será permitido os IPs que estiverem aqui. Caso não queira restringir tanto assim, pode deixar da forma padrão sem nada. Não há problema em deixar todos esses serviços marcados, deixe como está. Se você quiser restringir acesso por URL ou endereços de sites, o raciocínio é o mesmo do item anterior sobre os IPs. Pode deixar as opções de regras como está. Antes de ir para as próximas etapas, deixe o seu like para que o YouTube recomende os próximos tutoriais para você. Vamos para a opção de proteção de força bruta. Essa primeira opção é para bloquear quando é inserido de forma errada o nome de usuário. Para fazer o login, o padrão é 20, mas escolhi 5. A segunda opção é para bloquear quando atingir a quantidade máxima de senhas erradas. O valor padrão é 20 e eu mudei para 3. A terceira opção é para que seja feito o monitoramento durante um período determinado da quantidade de erros. Por exemplo, em 1 hora o usuário pode errar 5 nomes de usuários ou 3 senhas. Na quarta opção, se a tentativa de acesso falhar nos casos especificados acima, o usuário ficará bloqueado por um período de tempo, nesse caso, 12 horas. Nesse item aqui, se você for o único a acessar seu site, pode deixar marcado se quiser escrever possíveis nomes genéricos que robôs usariam em tentativas de invasão, mas se tiver muitos administradores no seu site, não recomendo usar esta opção marcada, pois se um deles esquecer os nomes de usuários e senhas, o WordFence possivelmente vai bloqueá-los. Se quiser evitar senhas conhecidas e vazadas em tentativas de ataques já conhecidas do banco de dados do WordFence é uma opção a mais de segurança, portanto deixe como está. Mas se quiser mudar, tem 2 opções, fique à vontade para escolher. Com essas opções já marcadas, deixe como está, não precisa mudar.
Apenas deixe o item recomendado. Você pode bloquear tentativas de envio de formulários de usuários não autorizados com uma mensagem padrão. Nesse caso, marque aqui e digite a mensagem padrão que você quer. Não vou usar isso. Em limite de taxa, deixa tudo como está. E na última opção, deixe como está, a menos que queira criar uma lista de URLs específicas que não poderão ser testadas pelo firewall. Não vou alterar nada aqui. Vamos para o item Scan, podemos ignorar isso. Já foi feita uma pré-análise, podemos fazer uma nova clicando aqui. Os resultados que ele encontrou nesse caso, não são nenhuma ameaça, são os plugins instalados no WordPress. Podemos clicar para ver detalhes ou ignorar, se não tiver nada demais. Quando ele encontrar algo, ele isola automaticamente ou você poderá deletar o item suspeito. Na opção Tools, podemos obter um resumo de quem está acessando nosso site e saber o país, a data, o IP, o hostname. É possível fazer consultas sobre o IP do usuário por aqui ou nessa outra aba. Copiamos o IP e colamos aqui, em seguida apertamos esse botão. Aqui estão todas as informações obtidas sobre o IP que está acessando o site. Aqui em Import e Export não vou mexer em nada, mas as funções são óbvias. Na aba Diagnóstico, podemos ver o estado do servidor do nosso site, bem como possíveis mensagens de erros que possam ocorrer ou mensagens de OK. Clique na aba Login Security. Você pode escolher ver as dicas ou ignorar. Voltando para a guia principal, escaneie o QR Code que aparece na tela. Para isso, abra o aplicativo do Google Authenticator e clique na opção de escanear QR Code e digite o código que aparece na sequência e depois faça o download desse arquivo para caso você perca o seu celular ou acesso ao mesmo e então você ainda consiga acessar seu site a partir desse arquivo baixado. Na guia Configurações, se você tem outros sócios editores e autores, deixem essas duas opções como requeridas, mas caso seja você o único editor e autor, então deixe tudo como estava antes. Você pode marcar essa opção aqui para fazer a autenticação a cada 30 dias, para não ter que ficar hora tendo que autenticar, caso seja só você o único a se autenticar no site. Na opção para e-commerce, só é aconselhado marcar, caso você venda produtos de alto custo como joias, ou seja, compras de alto valor. Para compras de baixo valor de usuários comuns, não precisa marcar essa opção para não sobrecarregar o cliente com tantas autenticações de segurança. Agora a instalação do reCAPTCHA WordPress para login, você precisa obter as chaves para preencher esses campos no site oficial nesse link. Coloque um nome qualquer aqui, copie o endereço do seu site, sem www e sem http e sem barra no final, somente como no exemplo. Depois clique no botão de mais e enviar. Agora clique nos dois ícones de copiar e cole em cada um dos campos. Lembre-se de deixar esse item marcado, não há mais nada importante para alterar. Clique em salvar para finalizar a parte de login. Na aba de todas as opções, não recomendo mexer em nada porque a maioria dos usuários comuns não precisa alterar essas opções padrões, talvez traga mais inconvenientes do que benefícios, então recomendo deixar como está. Agora da próxima vez que você for fazer o login vai ter que usar o usuário, senha e o código de autenticação, veja no exemplo. Se esse tutorial foi útil para você, se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo do universo do WordPress e criação de sites. Obrigado e até a próxima!